Muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você recebeu uma ajuda ou uma atenção que não esperava de alguém. Uma pessoa desconhecida para na rua para te ajudar. Comigo já aconteceu algumas vezes. A gente, no primeiro momento, fica preocupado, nervoso, não sabe se aquilo ali vai ser bom, não vai ser, quem é aquela pessoa, por que que ela parou ali, mas quando a gente verifica que a única intenção era ajudar, nós nos sentimos muito bem e sentimos também cuidados por Deus. Eu passei por algumas situações dessa, tem duas que me vem à mente agora. Uma foi a última vez que o pneu do carro furou, a minha chave de roda estava quebrada, aquela básica do kit do carro lá, e um camarada que estava saindo para passear parou, passou por mim, eu estava voltando de uma corrida, né? E parou e olhou e, não, peraí, deixa eu te ajudar, e foi no carro dele, pegou a chave de roda dele, sujou a mão e me ajudou a trocar o pneu do carro. Né? É uma situação assim que a gente vê, poxa, mas eu vou incomodar a pessoa, ela tá vindo para diversão, vai fazer força, vai se sujar, pode se machucar, né? E a gente fica meio desajeitado com isso, né? Fica desconfortado com isso. Mas por outro lado, a gente se sente amado por Deus e cuidado por Ele. Tem uma experiência, aconteceu há muitos anos atrás, a gente estava voltando de viagem de carro, e numa estrada escura e pequena, sem acostamento, eu bati no buraco e não furou o pneu, mas o pneu começou a pular e a gente resolveu parar porque poderia danificar mais o carro. E foi uma dificuldade conseguir sinal de celular e dizer para o seguro onde é que a gente estava, para que o reboque fosse nos buscar. E era uma estrada que não tinha acostamento, como eu disse, não tinha iluminação, e cada vez que um carro passava pela pista, né, passava rente ao nosso carro. Aquilo ali foi me dando um nervosismo, uma agonia. Estava minha esposa e então 2 filhos dentro do carro, e bebês ainda, e poderia acertar o nosso carro, qualquer carro daquele, qualquer caminhão daquele, e matar todo mundo, machucar todo mundo, ia ser um desastre feio. E não tinha muito o que fazer, era o pisca-alerta ligado e acabou. E de longe não dava para ver muito bem. Então aquela situação nos deixava tenso, nos deixava muito nervosos. Eu fiquei mais nervoso que a minha esposa, né? E aí ela me lembrou de orar, e oramos e pedimos a Deus que nos ajudasse, nos socorresse. E daqui a pouco um caminhoneiro para à nossa frente, né? E eu vi que vocês estavam parados aí, já chamaram socorro já, então vou ficar com vocês aqui para ajudar a sinalizar. Aquilo ali nos deu um conforto, né? No primeiro momento, preocupação, ver alguém parando ali nos dá uma certa insegurança, mas depois nos traz um conforto, nos traz uma certeza do cuidado de Deus para conosco, nos dá uma noção assim que a pessoa está fazendo mais do que simplesmente o que é certo, mas está fazendo algo por amor, por cuidado, algo que ela gostaria, com certeza, que fizesse com ela se acontecesse na situação em que eu estava. E a gente precisa pensar dessa forma, a gente precisa agir dessa forma. O nome disso é amor. O nome disso é amor, e a gente deveria ter isso no nosso dia a dia. Deveria ser uma ação normal, não deveria ser nada demais, deveria ser algo totalmente normal. Mas não é algo que a gente esteja habituado, e é algo que nos assusta quando acontece, porque a gente não espera que as pessoas façam isso. Tem um filme lá de 2000, chamado A Corrente do Bem, que trata dessa ideia de fazer bem aos outros. É um professor de estudos sociais americano, né? Propõe um trabalho para as crianças da sua turma, e que a ideia era fazer alguma coisa que pudesse mudar o mundo.
e aí um garoto propõe, então vou fazer assim, a gente vai fazer uma corrente, a ideia é fazer uma corrente, e a corrente, eu vou ajudar 3 pessoas de uma forma que eu nunca imaginei ajudar. E essas 3 pessoas depois vão ajudar a outras 3 pessoas de uma forma que nunca imaginaram ajudar. E o filme começa até por uma cena estranha. Um camarada está indo para um compromisso, o carro quebra, ele irritado na rua, quebrando, chutando já o carro, e passa alguém com um carro bem caro, né, e dá as chaves para ele. Toma, o carro é seu. Mas como assim? Não, faz o seguinte, faça algo grande, do jeito que você não imaginou fazer para 3 pessoas, né? E era a temática do filme, né? E isso aí se espalha de uma determinada forma. Enquanto outros colegas pensaram em projetos do meio ambiente, esse menino foi direto no cerne da questão. Para mudar o mundo, a gente precisa fazer com que o mundo haja com amor, né? Porque o amor é a base de tudo. O segundo grande mandamento, que é o tema dessa lição, foi amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, lá no versículo 39. Jesus está sendo indagado pelos escribas e fariseus, né? E ele responde, eles perguntam qual é o maior mandamento. A intenção deles era perguntar qual era o mandamento mais difícil de ser cumprido, de ser atendido. E o mestre vem e responde com 2 mandamentos que já existiam lá, referências ainda no Antigo Testamento, no Pentateuco, né? E ele responde lá, Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que foi falado no passado, antes de Cristo, para ser feito, para ser seguido, dependia de uma base. E essa base se chama amor. O garoto do filme entendeu e percebeu que para mudar o mundo era necessário agir com amor. Olha, é muito triste a gente entender, a gente perceber que precisa ser dito isso, precisa ser ensinado isso, a gente precisa ensinar os outros a agir com amor. Deveria ser algo natural. Nós deveríamos fazer aos outros aquilo que queremos receber, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Então vamos semear aquilo que a gente quer receber para receber algo de bom. Mas, infelizmente, não é assim que a vida funciona na prática, e tratar os outros com amor é algo que a gente precisa fazer com intenção, né? A gente precisa estar vigiando para fazer com intenção. Anteontem mesmo, eu cadastrava umas revistas para vender num site na internet e, por uma falha sistêmica, o meu usuário do site foi bloqueado, porque o nome da revista tinha eletrônica, e revista eletrônica o site estava interpretando automaticamente como um PDF que eu tinha escaneado e colocado lá, quebrando os direitos autorais da revista, e não era da revista física. O site tinha lá chat para entrar em contato, entrei 1, 2, 3 vezes, mas eu já estava bastante irritado de tantos bloqueios que eu estava recebendo por conta de algo que eu não estava entendendo. Até então eu não tinha entendido que era uma análise mecânica do site. Na quarta vez que eu fui bloqueado, isso tudo na mesma noite, né? Na quarta vez que eu fui bloqueado, eu já tinha parado, tinha ido tomar um banho, descansar. Falei, olha, eu estou totalmente errado, eu não vou agir com raiva em relativo a isso, né? Eu vou agir com calma
e demonstrando o amor de Deus. Como a gente deveria fazer o tempo todo, mas de vez em quando parece que a gente se distrai e aquele velho homem lá, o Pedro, aparece, né? E quer brigar enfim. E eu estava, cada vez que eu entrava para reclamar, eu estava falando com um operador diferente. Pô, eu estou tendo contato de falar com vários operadores, vamos aproveitar isso. E no próximo operador eu já comecei, boa noite, Jesus te ama, e já quebrou o operador, e eu dei a reclamada que eu tinha que reclamar. Aí nessa quarta vez o operador me explicou o que estava acontecendo, e que era automático, e que iria acontecer mais vezes, não tem jeito, né? E eu poderia entrar em contato quantas vezes eu quisesse. Então, precisei ter um pouco de paciência mesmo, ficou registrada a reclamação para o site depois mudar. Mas perceba que quando a gente entende que está dentro do direito da gente, a gente se irrita, a gente se estressa e a gente esquece que apesar da pessoa do outro lado estar representando a empresa, estar representando o site, estar representando uma instituição, ela não precisa necessariamente receber um tratamento ríspido. Eu não estava faltando com a educação, eu não estava xingando nem nada disso. No entanto, o comportamento meu estava irritado, demonstrando a irritação, né? Então, demonstre a reclamação, não precisa demonstrar irritação. Não precisa ir para o lado emocional, né? A gente pode ficar um pouquinho mais, nesse caso, no lado racional. Mas para isso a gente tem que estar atento, senão a gente se perde com muita facilidade. Essa é a lição número 13 da revista Palavra e Vida, edição número 69. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Essa revista de edição 69, cuja a última lição é essa, tem por tema os 10 mandamentos para os dias atuais. Foi escrito pelo pastor Romilton Lourenço. E essa lição fala do segundo grande mandamento, Mateus 22:39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que teve os 10 mandamentos lá atrás, na lição anterior, a gente mostrou que 9 deles têm referência direta e objetiva no Novo Testamento. O único que não tem referência direta e objetiva é o do sábado, né? Mas o conceito de guardar o sábado no sentido de descansar, de se santificar, prestar culto a Deus, esse sim, existiam ali referências de reuniões e de santificação e de descanso, sabá ou shabá representa, né? E Jesus não respondeu, como os fariseus queriam, dizendo que tinha um mandamento mais difícil que os outros para ser cumprido. Ele validou todos eles, né, e mostrou que a forma de, como se diz, atender aos mandamentos era amor, né? Esses 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eles resumiam, eles sintetizavam o que era importante, o amor. Bom, o primeiro tópico da nossa lição fala a interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. Interdependência. Um depende do outro, né? Um depende do outro. Não tem como fazer um sem fazer o outro. Não tem como eu amar a Deus e não amar o meu irmão, porque se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. E se eu amo a Deus, esse amor transborda e eu vou amar ao meu irmão. Então eles são interdependentes. De uma coisa depende a outra coisa. Jesus, ao contrário do que os fariseus queriam, ele não mostrou um mais importante que o outro, um mais difícil que o outro. Ele harmonizou. Os 10 mandamentos eram um conjunto harmonioso. É um conjunto que, vamos dizer assim, de práticas que conversavam entre si. Jesus trouxe
esses 10 mandamentos para a base do amor, né? Ele evidenciou que era possível fazer. Quando fala de mandamento e fala de lei, eu já comentei em outra aula, mas eu gosto de evidenciar isso. As pessoas muitas vezes atendem à lei, cumprem o que está na lei, pela preocupação de não sofrer a punição, mas não com a preocupação de entender que a lei ela é feita para que eu limite a minha ação para não interferir na vida dos outros, para não atrapalhar os outros, para não prejudicar os outros. Veja, se todos respeitassem harmoniosamente as nossas coisas, talvez eu não precisasse ter vagas para deficientes ou vagas para idosos, né? Naturalmente as pessoas procurariam estacionar um pouco mais longe se tivessem condições de andar ou tempo para isso, né? E deixariam as vagas mais próximas para aqueles que precisam, né? Mas tem que ter a vaga lá marcada, porque senão as pessoas simplesmente não fazem isso de uma forma simples, né? De uma forma fácil. Elas precisam ser obrigadas a fazer. E fazer por fazer, você vai cumprir o que está na letra da lei. Mas não necessariamente você vai cumprir a finalidade da lei, que é a vida harmoniosa. Eu posso cumprir, né, de cara feia, amarrado e estressado, e não vai me proporcionar um relacionamento ou uma boa convivência, né? Porque eu estou fazendo para não ser punido. É a velha história, falo várias vezes, né? É a velha história de frear no radar para não ser multado. Você freia para não ser multado. Isso quer dizer que você cumpriu a lei? Claro que não. Isso quer dizer que naquele trecho do radar você cumpriu a lei. O resto, não. O resto, não. Então, o objetivo da lei é que a gente aprenda a amar, né? E amar a Deus e amar ao próximo são coisas interdependentes, né? Uma coisa depende da outra. Deus nos ama e a gente tem a oportunidade de vivenciar esse amor no dia a dia, em todas as coisas. O problema é que às vezes a gente está tão ocupado que a gente não consegue parar para olhar e perceber o cuidado de Deus na nossa vida. A gente precisa aprender a agradecer, né? Dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Não é uma estatística absoluta, porque a amostragem era pequena, mas foi só 10% dos 10, né? Um deles voltou para agradecer. Esse é um problema que a gente tem, a gente não sabe agradecer e muitas vezes a gente está preocupado em pedir as coisas a Deus e quando as coisas vêm, a gente nem percebe que elas vieram, nem agradece, nem se sente grato por aquilo ali. Então a gente precisa agradecer, precisa estar atento a isso. Se a gente amar a Deus, o amor de Deus vai ser tão transbordante, né, que vai fazer com que a gente alcance os outros. E nos tornaremos incapazes, olha que interessante, de proporcionar dano a alguém, nem a um inimigo. Bom, mas se a gente ama a Deus, a gente não vai ter inimigos. Ah, mas eu não tolero fulano. É verdade, a gente tem que ter paciência com algumas pessoas que a gente não gosta ou que tem um comportamento que não nos agrada, mas é um exercício, né? É um exercício que a gente precisa fazer, né? A gente precisa sempre estar disposto a promover o bem-estar do próximo, né? Daquele que está ao nosso lado. Se não for assim, não estaremos agindo com amor, né? Nessa ideia de interdependência, o pastor
cita aqui o texto de Efésios 5, de 22 a 25, que fala das relações conjugais. Lá no versículo 22, Efésios 5, 22 até o 25, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo entregou por ela. Então, ele comenta aqui a palavra submissão, está um pouco fora, não falar fora de moda, né? Mas ela é uma palavra rejeitada hoje nesse aspecto. Mas aqui a ideia é uma ideia de cooperação, né? Quando Deus fez a mulher, ele falou lá, farei uma companheira que lhe seja idônea, né? Uma ajudadora, idônea. Então, é alguém, que tem que somar e agir junto, né? O casal precisa estar junto nas suas ações. Se cada um tentar fazer uma coisa, tentar educar os filhos de um jeito, a coisa não anda, né? Se um economiza e outro gasta, a coisa não anda. Então, é necessário que estejam juntos. E aqui a carta de Efésios, ela cita essa interdependência de uma forma bem interessante, né? A mulher sujeita-se ao marido e o marido ama a mulher. Né? A mulher sujeita seu marido como a Cristo, né? Como Cristo é o cabeça da igreja, marido cabeça do casal, Cristo o cabeça da igreja, né? Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então Jesus se entregou na cruz por nós, igreja, né? Então veja que é uma relação de interdependência. Amar ao próximo depende de amar a Deus. E amar a Deus depende de amar ao próximo. Eu não vou conseguir fazer apenas uma dessas duas coisas. Eu preciso fazer as duas ao mesmo tempo, porque senão eu não estou fazendo sinceramente nenhuma delas. Né? Então, precisamos ter atenção a isso. Dizer que ama a Deus e não amar ao próximo é falar da boca para fora. Na realidade, não ama. Né? E amar ao próximo, praticar um amor ao próximo e não amar a Deus, também não está amando nem ao próximo, nem ao Deus. Talvez você esteja fazendo algumas coisas, ou eu esteja fazendo algumas coisas por obrigação, né? Para me sentir melhor com isso. Há pessoas que ajudam os outros para se sentir melhor. Né? A gente ajuda os outros por amor, não para se sentir melhor. Não é para mim, é para os outros. Bom, o segundo tópico da nossa lição fala que amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus. Né? Já foi falado aqui, né, que o primeiro grande mandamento, ele sintetizou aqueles 4 primeiros mandamentos que falavam da relação do homem com Deus. E o segundo grande mandamento sintetizou a forma, digamos assim, horizontal, o relacionamento com o nosso próximo. Né? Deus tratou do cuidado com o próximo nesse mandamento. Né? Do 5 ao 10, né, foram 6 mandamentos de relacionamento: não matar, não roubar, não mentir, não dizer falso testemunho. Né? Esses mandamentos todos têm essa relação, têm esse objetivo de tratar o relacionamento com o nosso próximo. Bom, como eu disse já, o amor ao próximo não é nato. A gente nasce já com o pecado original, né? Parece que a gente nasce
num sentimento de competição, a gente nasce num sentimento de querer tirar vantagem, né? Não precisava lá a propaganda da década de 70, né? De levar vantagem, a gente já tem esse costume inato de querer levar vantagem. Isso é antigo, desde que o pecado entrou no mundo, né? Os filhos de Adão lá já se desentenderam e um matou ao outro. Por quê? Porque um foi aceito, o sacrifício de um foi aceito e o sacrifício do outro não, né? Já tinha ali um sentimento de competição, um sentimento de quero fazer melhor, eu quero o melhor para mim, eu tenho que ter o melhor. Mas isso é do pecado, né? Isso é o pecado com o qual nós nascemos. Tito 3,3: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essas características são, por si só, características natas, nós nascemos com isso. Não que Deus tenha nos criado desse jeito, Deus não nos criou desse jeito. Deus nos criou perfeitos, mas quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus. E quando ele se distanciou de Deus, ele começou a ter essa natureza pecaminosa, essa natureza ruim, né, de agir dessa forma. Ezequiel 36, de 26 a 28, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Trocarei o seu coração de pedra por um coração de carne. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração humano. Sabe, quando a gente fala de humanizar as coisas, parece tão estranho, porque nós somos humanos e as coisas deveriam ser humanizadas, né? Isso deveria ser o natural, mas não é, né? E a gente não usa e não tem esse amor no dia a dia com as pessoas. Por isso, essas coisas ruins, esses pecados, precisam sair do nosso coração, né? Porque a gente precisa agir com amor, né? A gente, no dia a dia, a gente usa, às vezes, expressões dizendo sobre amor, mas que a gente não tem um pingo de sentido em cima daquilo, não quer falar aquilo, né? Não sei se você já viu a brincadeira, não, eu xinguei, mas foi só xingamento gospel, né? Abençoada, né? Filha de Deus ou filho de Deus, né? Você está querendo aquilo ali não tem significado nenhum, aquelas palavras não têm significado nenhum, porque você está tentando extravasar uma raiva, mas não quer expressar. Não adiantou nada, porque no coração já foi. E às vezes a gente usa lá, meu caro fulano. Caro nada, você nem gosta da pessoa, você já está mandando um negócio para brigar, né? E aí está agindo de falsidade. Amado fulano, amado irmão. Não, eu vou brigar com o irmão, por que eu vou falar amado? Amado nada, você está brigando, né? Tá buscando treta ali. Por quê? Porque aquilo ali é uma convenção social, aquilo é algo da boca para fora, né? Mas ela não é sincera. E veja, se não é sincera, é mentira, o que é muito mais grave, né? O amor não pode ser só uma convenção social de relacionamento, né? Não pode ser só termos que eu uso
para falar de forma polida. O amor precisa ser praticado, né? Gentileza, né? Parece, tornou-se uma gentileza relacional. Olha só que termo estranho. Agora, quando a gente fala de amor, né, tem uma frase muito antiga que teve um economista que a tornou popular, Milton Friedman, acho que Friedman, esse aqui, foi um economista americano, ganhou até um prêmio Nobel. Ele popularizou a frase, né, não existe almoço grátis, né? De fato, a gente não está acostumado a ganhar almoço grátis. A gente não está acostumado a ganhar nada de graça. Não é assim que as pessoas costumam fazer. Quando a gente ganha alguma coisa de alguém, a gente espera, né, que ela vai pedir alguma coisa. Vai ter uma cobrança, né? Ah, eu vou pagar um almoço para alguém. Tá, você vai pagar o almoço para alguém. Aí a pessoa acabou de comer, levantou e saiu e nem obrigado falou. O que você vai sentir? Não vai se sentir nem frustrado, né, nem chateado, né, por conta de um muito obrigado. Poxa, fulano nem falou obrigado, né? Então a gente tem esse sentimento de esperar, no mínimo, um agradecimento. Esperar, no mínimo, um obrigado, né? E não não é uma coisa assim que a gente deveria esperar. A gente deveria fazer, né, sem esperar nada em volta, né? Agora, é verdade que muitas vezes a gente está na rua e vê pessoas ali pedindo, mendigando, pedindo ajuda, e a gente endurece o coração, porque a gente sabe que tem pessoas que sistematicamente não querem trabalhar. Existem os necessitados, com certeza existem, mas existem pessoas que sistematicamente não querem trabalhar, e muitas vezes aparecem na televisão situações em que o camarada sai ali do sinal com a roupa e o trapo, pega o seu carro e vai embora para casa, né? Isso aí já foi mostrado em algumas reportagens. Eu mesmo passei uma vez por uma situação dentro de um shopping, uma jovem senhora com o neném no colo, me pediu ajuda para comprar uma passagem, não sei das quantas, e eu fui e dei um dinheiro, né? E aí fui comentar com a minha esposa o que eu tinha feito, né? E o camarada que estava no brinquedo ali no meio do shopping, aquela ali, ela vem aqui todo dia na hora do almoço. E aí a gente se sente ofendido e entristecido com isso. É verdade que a gente tem que fazer sem se preocupar com o resultado, com como aquilo ali vai ser utilizado. Porque, na realidade, quem julga é Deus. Mas, para nós, é muito complicado a gente ajudar e perceber que foi enganado. Mas é a maldade humana. O fato é que, João 3,3, a isso Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é pegar a nova criatura e colocar fora, colocar para fora. Mudar tudo. Agora eu vou ser diferente. Agora eu vou fazer o bem sem olhar a quem. Não é assim? Agir da melhor maneira possível, eu vou amar, eu não vou ter briga com ninguém, eu não vou me estressar. Não é tão fácil isso não, né? Não é tão fácil isso não, porque às vezes a gente estressa primeiro, antes de lembrar que a gente falou que não ia se estressar, já estressou, né? E a gente vê os próprios apóstolos ali, de vez em quando, se estressavam ali e se aborreciam com os outros, né? E Jesus tinha que vir apaziguar e acalmar a situação, porque muitas vezes o nosso velho homem, ele ainda quer ressuscitar ali, né? Morreu, tá, mas ele quer ressuscitar, ele quer voltar, e a gente faz uma força às vezes para que ele volte. Que coisa triste. Mas a gente é assim, a gente precisa vigiar com relação a essas coisas.
A gente precisa nos relacionar com Jesus cada vez mais, porque quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu mato o velho homem, mais eu deixo de lado essas velhas atitudes, né? Eu cada vez mais que eu me relaciono com Cristo, eu deixo meu coração egoísta, ganancioso e insensível de lado e passo a transbordar o amor de Deus. É algo que tem que ser praticado. É algo que a gente precisa prestar atenção. Não tem como. Não vai acontecer de uma forma automática. A gente tem que estar prestando atenção com aquilo. Como todos os nossos pecados, os nossos pecados de estimação, que a gente tem que identificar cada um deles, que a gente tem que confessar a Deus cada um deles, e a gente tem que buscar corrigir cada um deles, da mesma forma, a gente tem que buscar agir com amor aos outros. Aquilo ali que eu comentei, né? Parei, tomei um banho, falei, não, vou fazer de outro jeito. Já vou começar com Jesus te ama, né? E a partir dali eu estou obrigado a demonstrar o amor de Deus, né? Porque eu não posso começar com Jesus te ama e depois me estressar com o operador. Eu posso reclamar, eu posso dizer que está errado, eu posso dizer o que eu não concordo, mas a gente tem que ter cuidado para que a gente fale de forma polida as coisas, né? Para que as pessoas não venham a sofrer com aquilo ali, né? O terceiro tópico da nossa lição fala: amor ao próximo significa, ante tudo, amar a Deus e a si mesmo. E aí ele conta uma curiosidade aqui e a experiência dele na primeira viagem de avião. E eu confesso que eu também passei exatamente pela mesma interrogação. Ele comenta aqui, o pastor Romilton comenta que na primeira viagem de avião ele viu atentamente, a gente só vê isso na primeira viagem mesmo, né? Aqueles procedimentos que as comissárias de bordo fazem, né, de cartão de segurança, cinto afivelado, bolsa de oxigênio, aquelas coisas todas. E lhe chamou a atenção, e a mim também me chamou a atenção, que ao ter uma situação de emergência, era necessário primeiro colocar na gente para depois auxiliar outras pessoas. E aquilo ali era uma situação parecia extremamente egoísta. Por que eu vou ajudar, eu vou fazer para mim primeiro e depois ajudar os outros? E ele foi perguntar para a aeromoça, e a aeromoça falou, olha, Senhor, na tentativa de salvar alguém, sem antes lhe salvar por falta de oxigênio, você morreria. E se você morrer, aí já é comentário meu. E se você morrer, você não vai ajudar o outro. Como eu posso ajudar o outro se eu não estou bem? Como eu posso dar força para alguém se eu não tenho força? Como eu posso ajudar alguém a se curar se eu estou doente? Como eu posso amar alguém se eu não me amo? E aí vem o mandamento, né? Amar ao próximo. Sim, amar ao próximo. De que forma? Como a ti mesmo. Isso quer dizer que se eu não me amar, eu não tenho como amar ao próximo. Eu preciso me amar. Ele fala para amar ao próximo da mesma forma como eu me amo. E se eu não me amo, adivinha, como é que eu vou amar o próximo? Não vou amar. Tem como, né? A medida que eu vou amar o próximo é a medida que eu me amo. Se eu não me amo, eu não vou amar o próximo. Não tem jeito. Não tem jeito. Para que eu ame ao próximo, para que eu faça o bem aos outros, eu preciso primeiro fazer o bem a mim mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso estar vivo para que eu possa ajudar a salvar os outros. Né? Senão, eu não consigo ajudar a salvar. Aí serão dois morrendo, não dois, né? Você e o outro. Não a situação não é egoísmo nesse caso, né? Nesse caso a situação é estar
vivo para poder ajudar a outra pessoa. Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Parece algo egocêntrico, né? Estar bem, mas a gente precisa apresentar o sacrifício vivo. Né? E se eu não estiver vivo, eu não tenho como levar outros à vida. Se eu não for salvo, eu posso falar da Bíblia à vontade, mas não vou levar ninguém à salvação, porque eu estou falando da boca para fora. Eu estou falando de algo que eu não sei porque eu não experimentei. Né? Eu estou falando de algo que está escrito na Bíblia, é verdade, mas eu não experimentei essa verdade. Como eu vou falar disso? Como eu posso pregar a Cristo sem conhecer? Né? Eu não posso... eu vou falar bonito talvez, com um bom discurso, um discurso agradável, mas eu não vou falar um discurso que de fato modifique a vida das pessoas se a minha vida não foi modificada. 1 Timóteo 4,16, né, Paulo escrevendo a Timóteo fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo, se cuide e cuide da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Perceba que quando a gente não está vivendo corretamente e vai pregando, a gente vai pregando mentiras e vai levando as pessoas a acreditar em mentiras e a gente vai levando pessoas para longe de Cristo. Temos que ter cuidado com isso. Né? Temos que cuidar de nós mesmos, temos que estar firmes na doutrina para que a gente possa sim levar outras pessoas a Cristo e salvá-las. Para Cristo salvá-las, né? Mas consigamos conduzi-las pelo caminho correto. Né? Como eu vou guiar alguém? Olha a situação. Se eu estou guiando alguém e estou no caminho errado, como eu vou fazer alguém chegar no seu destino? Tem aquela situação de você entrar na cidade e você não consegue se localizar, e aí você pede para um taxista, paga um taxista para ir até um determinado local para você ir dirigindo atrás. Imagina se o taxista está perdido. Como ele vai me guiar se ele não sabe o caminho? Ele precisa saber o caminho. Ele precisa estar no caminho para que eu chegue no meu destino. Né? Pastor, nunca se esqueça que a primeira ovelha do seu rebanho não é a sua esposa, não são os seus filhos e nem é nenhuma das ovelhas da igreja. A primeira ovelha do seu rebanho é você mesmo. A primeira ovelha do meu rebanho sou eu mesmo. O primeiro discípulo que eu tenho que estar preocupado, né? O discípulo de Cristo que eu tenho que estar preocupado sou eu. Eu preciso estar preocupado com a minha fé, com o meu comportamento, com o meu testemunho, né? E para que eu possa fazer ou levar outras pessoas a Cristo. Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atendei por vós e por vosso rebanho. Precisamos estar bem no centro da vontade de Deus, para que a gente possa levar as outras pessoas a fazer a sua vontade, a amar a Deus, a estar também no centro da vontade de Deus. Deus nos ajude cada vez mais estar realmente no centro da tua vontade. Essa revista falou sobre os 10 mandamentos. Ela teve um capítulo introdutório, a primeira lição foi uma introdução. Do capítulo 2, da lição 2 até a lição 11, foram tratados cada um dos 10 mandamentos especificamente. As últimas duas lições vem falando dos 2 grandes mandamentos, com os quais Jesus sintetizou
todos os mandamentos. Sintetizou no amor, sintetizou naquilo que a gente precisa viver. Não dá para a gente amar a Deus, não dá para amar as pessoas, amar a Deus e ignorar as pessoas, ou amar as pessoas e ignorar a Deus. As coisas não vão funcionar desse jeito, né? Os 10 mandamentos falam de relacionamento nosso com Deus e nosso com o próximo. E a gente precisa cuidar cada vez mais desses detalhes. A lei, como ritos, a lei com as coisas que existiam no passado, essa lei realmente ficou para trás. Ela foi cumprida por Jesus e ficou para trás, porque agora Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os 10 mandamentos fazem parte daquela gama de coisas da Bíblia que são os princípios, que são as bases, né? Nós precisamos continuar seguindo a eles. Precisamos continuar cumprindo, né? Porque são bons, são agradáveis e tratam do nosso relacionamento. Como extrair de Deus o amor capaz de transbordar e alcançar o próximo? Como a gente pode fazer? A gente tem que viver, tem que estar no relacionamento com Deus o tempo todo. Precisamos estar cada vez mais orando, cada vez mais lendo a Bíblia, cada vez mais buscando estar na presença de Deus. Essas horas que acontece isso que eu comentei, da gente se irritar e perder um pouco a linha, é porque a gente se distanciou de Deus. É porque a gente deu aquela virada de olho assim, sabe? E aí esqueceu de olhar no foco, né? Quando você está no carro dirigindo e começa a se distrair com outra coisa, é bem provável que aconteça um acidente, porque você tem que estar com o olho ali na estrada, né? E quando a gente tira os olhos de Deus, acontece um acidente. Acontece algo que não estava previsto ou que não poderia acontecer, né? Então temos que estar com o nosso foco bem juntinho de Deus. Quais as práticas cristãs que devem ser realizadas para que alguém esteja apto a amar ao próximo? Não é uma receita de bolo. Práticas cristãs é só uma coisa, é amar, né? E quando a gente fala de amor, a gente tem que deixar reclamações de lado, a gente tem que deixar queixas de lado, a gente tem que estar disposto a dar a outra face, a gente tem que estar disposto a amar, a andar mais uma milha, a gente tem que estar disposto a dar a capa, a túnica e tudo, né? E não reclamar por isso. Não é nada fácil, não. Não é fácil, não. É muito difícil, é muito complicado, porque a gente tem essa natureza pecaminosa e tem esse foco, esse jeito egoísta de ser, de querer mais para nós do que para os outros, de querer estar bem na fita, de não conseguir ver o sucesso do outro. É muito ruim quando essas coisas acontecem, né? A gente precisa estar atento. A gente faz alguma coisa para alguém, quer ouvir um obrigado, mas não era para querer ouvir, né? O velho homem quer ouvir obrigado. A gente não precisa necessariamente ouvir esse obrigado. A gente precisa estar fazendo as coisas ali com foco em Cristo. Bom, que Deus nos ajude a cumprir os 10 mandamentos, né? Pelo menos resumido nesses 2, ou pelo menos sintetizado na palavra amor. Que cada vez mais aprendamos o que é amor e aprendamos a viver praticando esse amor. Nas pequenas coisas. Nas coisas fáceis, nas coisas que nos agradam, são fáceis, essas a gente não tem problema não. A gente tem que praticar nas coisas que são difíceis. Quando alguém me irrita, quando alguém me aborrece, quando alguém faz aquilo que eu não quero, né? Respirar fundo, contar até 10, enfim, vamos buscando agir
da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe a fazer a sua vontade.